nosso tema principal, que foi a questão, né? Então, o nosso tema principal é estupro, crime e política. E por que esse nome, gente? É o seguinte: essa semana, novamente, a gente teve uma reação bem conservadora da esquerda pequeno-burguesa em relação ao jogador de futebol brasileiro, o Robinho. O Robinho ele foi condenado em última instância, são 3 instâncias lá na Itália, né, por estupro, e logo, imediatamente, né, a esquerda pequeno-burguesa já começou a fazer uma campanha de extradição do Robinho, porque ele tem que ser preso lá na Itália. Aí, né, saiu uma matéria no DCO sobre isso, uma matéria do companheiro João Jorge Pimenta, e uma pessoa mandou uma mensagem para mim querendo saber o seguinte, né? Por que o PCO se envolve com essa questão? Afinal de contas, crime é crime e política é política. Aí eu falei, opa! Né? É isso mesmo, gente? Crime é uma coisa, política é outra, né? Então, assim, o estupro, ele é um crime, né? E existem vários crimes no mundo além do estupro. E todos eles devem ser olhados para além de um crime, né? Vamos supor que a gente vivesse aqui numa sociedade burguesa que, por algum motivo do além, assim, extraterrestre, ela fosse justa, né? Os crimes, eles seriam julgados conforme a gravidade, né? Então, por exemplo, roubar miojo no supermercado para dar de comer aos filhos não levaria a mulher para a cadeia, né? E sim ter um movimento para tirar essa mãe dessa situação desesperadora, né? Roubar um banco teria um tipo de pena, estupro, outro tipo de pena, e assim por diante. No entanto, o que acontece? A gente vive numa sociedade burguesa, onde a justiça ela não existe, pelo menos, né, para nós pobres, para o preto, para indígena, né, para periféricos, para as pessoas trabalhadoras, né? E aí tem essa questão que a justiça ela é feita conforme a ideologia burguesa. Os crimes eles são julgados conforme a raça da pessoa, conforme a classe social, a ideologia da pessoa. Aí, em relação a estupro, eu sempre lembro do caso da Mari Ferrer, que aconteceu, eu não lembro se foi 2021 ou 2020, que eu já me perdi no tempo. Ela estava no trabalho, ela trabalhava num clube, um clube chiquérrimo lá no sul, né? E ela foi drogada com uma substância popularmente conhecida como bela adormecida. Quem já fez endoscopia conhece essa droga. É aquela medicação, ele é um hipnótico que ele desliga o cérebro da gente. E aí a gente vai lá fazer. Eu já fiz várias endoscopias, né? Você vai deitar lá, vem o pessoal da enfermagem, aplica. No caso, eles colocam na veia, né? Mas o pessoal usa essa medicação na bebida. E aí, quando você acorda, você já fez a endoscopia, você já está em outra sala, você não sabe como que você foi para lá, o que você fez, que não sabe nada, né? E é isso que é o Boa Noite Cinderela. Aí tem câmeras de segurança que mostraram, eu não lembro o nome do cara, né? Mostraram que ele desceu, eu já vi esse vídeo, mas faz tempo, eu não lembro direito. Mas é assim, ele desceu uma escadinha e entrou num lugar com ela. Passou um tempo, ele saiu sozinho. A Mari, quando acordou, ela estava super desorientada, né? Que é assim que a gente acorda mesmo quando vai fazer endoscopia, né? Atordoada, conseguiu chamar um táxi na rua, que viu a situação dela, ajudou ela a chegar na casa dela. Quando a mãe a viu, ela estava toda machucada, grogue e tal, levou no pronto-socorro,
foi constatado que ela tinha sido estuprada e que ela foi drogada, e inclusive foi constatado que a moça era virgem. Então, para as pessoas nojentas não ficarem falando que ela era isso, aquilo, né? O cara estuprou ela, né? E foi constatado lá pelos médicos. E aí foi um negócio muito nojento. Ela foi super atacada, a audiência foi por Zoom, né? Porque foi na pandemia. Ela foi super atacada. O advogado do cara, que é um cara rico aí, acabou com ela, falou um monte de coisa. O juiz não deixou o negócio correr. O próprio advogado dela não foi lá grandes coisas, porque ele foi levando a situação, ela foi sendo ofendida e ele não colocou limite, né? E aí, qual foi? O que saiu? Né? Que o cara estuprou ela sem intenção de estuprar, gente. Né? Os companheiros aí do chat, se eles puderem me dizer como que um homem estupra uma mulher sem intenção de estuprar, né? Se eles têm alguma ideia, né? Ai, que legal. A companheira Silvia Mirro está colocando aqui, mandou superchat, falando que em breve, né, as companheiras das retomadas indígenas vão participar do nosso programa e vão contar como é viver lá. Vocês vão ver que a coisa não é fácil. Bom, continuando aqui. O companheiro André Constantini, ele sempre fala o seguinte, né? No Brasil, toda prisão é política. O que ele quer dizer com isso? Que a justiça ela está na mão da burguesia, de uma elite branca que julga conforme a sua ideologia, conforme os propósitos deles, né? E aí, assim, eu também sempre pontuo aqui nesse programa que existem alguns países capitalistas desenvolvidos em que a população não vive na miséria, né? Elas não passam por necessidades materiais e aí foram fechadas cadeias, né? Porque aí as pessoas que não passam por necessidade material, não passam fome, não passam falta de moradia, de emprego, de saúde, de educação, elas não precisam cometer crimes, né? Aí tem mais uma questão em relação ao caso do Robinho, né? Que ele é brasileiro e na nossa legislação, os brasileiros natos, eles não podem ser agente, né? Nós, brasileiros natos, não podemos ser extraditados. É uma proteção que consta do artigo 5º da Constituição, né? A parte da Carta Magna, que regra os direitos individuais. Então, assim, quando o Rui fala dos direitos individuais, que são os direitos coletivos, é isso, é um direito de todo cidadão brasileiro, né, de não ser extraditado, e isso, né, se a gente não obedecer isso, a gente não está garantindo a nossa soberania, né? Nenhum brasileiro pode ser extraditado. No caso, ele tem que ser julgado no Brasil com a nossa legislação. E aí, né, isso aqui está longe da gente estar defendendo estuprador, como o pessoal fala, né? Porque se está provado que ele fez o estupro, né? Então vamos julgá-lo aqui, vamos fazer os trâmites aqui no Brasil, né? Mas eu acho muito importante a gente lembrar disso, porque assim, o pau que bate em Chico, gente, bate com muito mais violência no povo trabalhador, no povo pobre, preto e na esquerda. Então, eu acho que a questão é que se o Robinho tivesse sido julgado aqui, já tivesse transitado em julgado, tudo, aí eu acho que o PCO não ia se meter nisso daí mesmo, não. Assim, não ia enfim, ele seria preso e o PCO
não falaria nada. A questão aí é justamente esse lance da extradição, entendeu? Né? Porque o pessoal da esquerda pequeno burguês aí está fazendo campanha para ele ser extraditado. E aí, não, a gente não vai querer apoiar que o cara seja extraditado, porque é isso, hoje é ele, aí amanhã já tem esse precedente, é um militante político, né? Gente que não estuprou ninguém, mas que cometeu alguma coisa que eles consideram que é crime, né? E que, como já tem um precedente, pode ser extraditado também. Então, não, a gente não apoia isso daí, né? Não, inclusive o que a gente apoia para o Robinho e para todo mundo, a gente acabou de falar isso aqui em relação às mulheres presas, né? É que as pessoas, já que a gente está numa sociedade capitalista e existe prisão, que ela cumpra o que diz que é para cumprir, que é reabilitar as pessoas. Só que num lugar de tortura, você não reabilita ninguém. Aí, num país de miséria, como que você quer acabar com a criminalidade? E ainda depois colocando a pessoa num lugar de tortura. E aí, se o Robinho for... Só um minuto, desculpa. Se o Robinho for julgado e preso aqui, acho que assim, o PCO vai se colocar como ele coloca com todo mundo, que é assim, as pessoas então têm o direito de ter uma prisão decente, né? Não um amontoado de gente, tortura. A gente tem o exemplo de um companheiro aqui de Santo André. Eu não sei o que aconteceu com o irmão dele, né? Mas o irmão dele ficou 8 anos foragido. E aí ele resolveu que ele tinha que resolver essa questão dele com a justiça. E veio e se entregou aqui no Pinheiros, no CDC de Pinheiros, né? E o moço, ele está preso lá, ele veio, se entregou. Aí o delegado, no dia que ele foi lá, mandou ele de volta para casa porque não tinha ordem de prisão para ele. Aí ele voltou no outro dia, que esperou expedirem a ordem de prisão dele. Aí ele foi preso. E aí ele está sendo torturado. Ele passa fome, frio. E aqui em São Paulo, no CDC de Pinheiros. E quando ele conseguiu escrever uma carta para a família, porque ele também estava sem visita, e a família foi reclamar, e o companheiro que é uma pessoa ativista, né, negro, ativista, ele recebeu a seguinte informação do secretário de Segurança Pública, que não tem problema nenhum nas cadeias aqui, que tudo funciona perfeitamente bem, né, que as pessoas têm tudo o que é necessário, e a gente sabe que isso é tudo mentira, né? Então, o que a gente vai, se por acaso o Robinho for preso aqui no Brasil, a gente vai falar a mesma coisa que a gente fala para todo mundo, que as cadeias são depósitos de pessoas e que não resgata ninguém, não. E aí tem a companheira Angelina que falou uma coisa que eu concordo com ela, que não devia ser preso, não, né? Nenhum. Esses ricos estupradores. Eles deviam ter que dar dinheiro, muito, muito, muito dinheiro para o Estado, para as mulheres que eles violentaram, entendeu? Porque o que mexe com essa gente é mexer no dinheiro deles, entendeu? Cadeia, nós estamos numa sociedade burguesa, cadeia não vai rolar, né? Então, essa gente que comete... e não só para estupro, né, gente? Esse povo todo que rouba dinheiro à torta e à direito, né, de tudo quanto é jeito, eles tinham que pagar com dinheiro, tendo que disponibilizar a fortuna deles. Isso sim. Isso que seria castigo de verdade. O Marcos Moreira lembrou aqui o termo, estupro culposo, estupro sem intenção de estuprar.
Gente, olha que chique, a gente recebeu um super chat em euros do Ernesto Abdala Filho. O Lúcio Souza também mandou. O Franklin, que colocou esquerda da Atena Sherazade, isso mesmo. O Mauro Sou colocou: o Robinho vai ser julgado no Brasil, é de direito de todo brasileiro, pois se alguém for extraditado para um país que tem pena de morte e receber essa pena, será punido por uma pena que não aceitamos. Isso mesmo. Eu quero é que ele gaste muito dinheiro. Crime não é crime político no sentido, Ernesto Abdala Filho, que o companheiro André Constantini usa esse termo porque ele fala isso, que as cadeias... Quem que é preso no Brasil? Assim? Quem são os alvos? Né? São povo trabalhador, preto, pobre, né? As mulheres pobres, negras. Né? Então, assim, as nossas cadeias, nós temos aí um programa anterior aí, que foi até com a companheira Luísa Maranhão do Rio, que já trabalhou em penitenciária feminina, né? Da desgraça que é lá, e que é isso. Você acha, nesse sentido, ele coloca que como as pessoas são julgadas pela lei burguesa, né? Pela justiça branca, né? Nesse sentido, é prisão política. Com certeza. Estupro, por exemplo, eu acho que homem com poder, eu acho que a maioria já cometeu estupro. O próprio Biden, né? A gente sabe que o Biden tem muitas histórias aí de estupro e o cara foi eleito presidente dos Estados Unidos. Pedofilia, ele tem de pedofilia. Os próprios jogadores de futebol, isso daí não deixa também de estar claro nessa campanha contra o futebol brasileiro, né? Porque assim, se o Robinho fez isso, com certeza os outros jogadores de futebol lá da Europa também fazem, com certeza absoluta. E não estão sendo julgados por isso, né? Não que eu acho que ele não deva ser julgado, eu acho que ele deve se fuder tanto faz. Mas agora, com certeza, os outros jogadores também fazem isso e com certeza. Mas a questão é o que o pessoal do sempre coloca em relação aos jogadores brasileiros, né? Olha, tem esse famoso vídeo aí do Biden acariciando as moças, né? Tem umas meninas até mais novas aí depois. E ninguém fala nada, né? Tipo, não é uma grande coisa isso daí, né? É o Biden, né, gente? Então, assim, até isso, até o estupro, tudo bem. O correto é que, né? Eu acho que o estupro venha de quem vier, é um crime horrível. Agora, não deixa de ser político também, porque nem todo cara que estuprar vai ser punido, né? Então, exatamente, foi o que a gente colocou aqui, né? A gente não está passando. Longe de mim, né? Eu, mulher, a gente passa por. Eu tenho 53 anos, gente. Eu já passei por várias situações complicadas na minha vida. Oi. O quê? É menino. Pedófilo não liga muito para. Normalmente, não, né? Não tem muito. A própria Igreja Católica, né? Né? A Igreja Católica. Olha lá, o cara beijando a criancinha, o menininho na boca. Que nojento, né? A própria Igreja Católica, né? Que fez lá na França um Minha Culpa lá, né? Com um monte de... Nossa, eu não lembro, assim, a gente fez o programa, né? A gente sabe que existe aquele famoso jargão, né? No meio dos artistas, o teste do sofá. O que é isso? É um estupro consentido pela sociedade, né? Pô, se existe o teste do sofá, é óbvio que existe estupro a rodo aí, né, nos meios artísticos. Aí, então, se a gente quisesse mudar alguma coisa, dizer, não, vamos mudar esse tema porque, tá acontecendo... Não, então, alguns estupros são, né? Já virou senso comum que é uma coisa, que não é estupro, é teste do sofá, né? Já muda até o nome, né? Então,
Então, assim, não é todo estuprador que é punido, né? Infelizmente. A gente. E assim, A própria prostituição é um estupro, né? Prostituição tá aí para quem quiser ver e não estou dizendo que deve ser criminalizado, mas a gente devia melhorar a sociedade para que as pessoas não tivessem que ser obrigadas a se vender para ter o que comer, né? Vender o corpo para ter o que comer. Mas a gente convive com isso. não, convive com isso e ainda tem os grupos feministas que acham que tem que regularizar a prostituição como profissão, sabe? São absurdos em cima de absurdos, né? Então, achar que toda mulher que é prostituta tá lá porque acha legal ser prostituta. A companheira Isadora hoje estava comentando que ela mudou, e aí na rua que ela. Então, tem várias coisas que eu quero comentar aqui do chat. Deixa eu falar isso e vou voltar aqui. Que tinha uma na rua, né? Na rua que ela passa, que ela mora, tem prostituta, na rua de baixo tem travesti, que é assim que funciona, né? Tem a área da prostituição das mulheres, tem a área da prostituição dos travestis, dos homens, né? Dos meninos, tal. E aí a moça começou a falar e que tinha mulher grávida, tinha senhoras, tinham mulheres de várias idades, e ela começou, mocinho, R$10, tal, fazendo tipo liquidação. Você acha que uma mulher faz isso, né? De fazer sexo com qualquer um que aparecer por R$10, R$20 tá? Vai vir o povo falar assim, que tem as moças que são prostitutas de luxo. Mas não deixa de ser prostituição, e que não sei se ela não tivesse que passar a situação também, né, de questões financeiras, se ela ia se prostituir, né? Porque, vamos combinar, não é porque o cara paga mais que ele deixa de ser nojento, né? O Parque da Luz, em São Paulo, é o ponto das prostitutas velhas, assim. Você vai lá, você vê as senhoras sentadas no banco, são todas prostitutas, elas. É o ponto das prostitutas mais velhas, né? Aí você vê, né? A mulher já mais velha ainda ser obrigada, né? A recorrer a esse tipo de coisa para poder sobreviver, né? Aí, ó, o LC29 está colocando aqui que o melhor mesmo é lutar para que todos tenham seus direitos respeitados, nada de julgamento midiático, e é por isso que a gente luta pelo socialismo, porque numa sociedade socialista a gente obviamente que sempre vai existir um psicopata andando por aí, né? Mas isso a gente trata de acordo com o transtorno, o defeito da personalidade, né? O Carlos Santos está colocando que é um conceito introduzido por um jurista alemão, a questão do crime político. Que todo criminoso é político, mas o criminoso comum não tem noção do caráter político do seu crime. O Octávio colocou aqui que o Biden está sugando a alma do menino naquela foto. E o olhar dos presentes, né? Todo mundo chocado. Né? Wolf Maia, o Jesus está colocando que o Wolf Maia era o campeão do teste do sofá. Exato. Cadê ele? Mesmo, o Mauro Sou lembrou de uma coisa, ó, na mesma época que prenderam Mike Tyson por estupro, livraram a cara de um herdeiro dos Kennedys e tinha até vídeo incriminando, eu lembro disso. Na mídia corporativa tem muito, a gente já teve programa falando disso aqui. Aí
Tem muito quem manda na classe artística hoje é a Rede Globo. Se você tem uma família que manda num ramo inteiro, é claro que onde existe poder, existe... Eu não sei se o Ernesto Abdala Filho estava falando aqui da questão das crianças, que ele está colocando, estupro geralmente é com familiares como protagonistas, pai, tio. Isso em relação à pedofilia e violência sexual com crianças, né? Os mais próximos, pai, tio, avô, e o pai sempre foi primeiro da fila. Eu sou da área da saúde mental há acho que uns 30 anos, e já era, e sempre foi. O pai está no primeiro da fila, e os parentes próximos. Eu já tive situação de avô que abusava da neta. Ai, olha. Pois é. É pedófilo mesmo. Carinhoso, a gente sabe que ele não. Carinhoso, povo do Iraque que o diga, né? É muito carinhoso. Ó a moça também, a cara dela, como ela tá achando carinhoso ele, né? Bom. O pessoal do chat aqui é tão intelectual, eles passam livro, textos, né? Mas, então, essa questão aí, gente, tem que se tomar cuidado, né? Tem que se tomar cuidado. O estupro é um crime, também é um crime, e ele tem que ser julgado conforme ele é. Então, a gente tem que lutar mesmo pela nossa sociedade ser pela revolução socialista mesmo, né? Até porque, o que acontece? A gente entende que a liberdade da... Ai, olha... Ai, sabe que eu fico preocupada, Renê? O Renê tem um vídeo de coletânea de assédio sexual do Biden. Será que depois eles o YouTube não censura nosso programa? Não, acho que não. Esse vídeo manda aí para nós, o pessoal ver. I've got a lot of thanks to give out here. First and foremost to my perfect wife. Don't tell me Can I with Jess alone? Very good. We met before. It's hard to forget those eyes. Oh, wait, no, come on. Okay. Come on, right over here. There we go. Okay. You can put it away if you want. Is that what you said to my mom? It was wonderful. My mom loved it. 1 minute, Angel. Do you want to hold it? Here, lollipop. It's going to come got us all. Just look at the camera, and you're going to have lollipop. It's going to go in your mouth right after, like right after. Keep going. You're going to stand right next to me. There you go. And then we're going to have... There you go. Got it? Okay. And the people in the back, if you could spread out a little bit. You're the front row. Do you remember what I told you? No, not smile. No date till you're 30. Hey, Angel, how old are you? You're 12. What's your name? How are you? The problem is, you know, you guys, you got a hard time. All right, sister. I like kids better than people. Yeah. Okay. Grandpa's one of those guys. That's nice of you. No, I'm not saying. He knows. Do you know what my dad used to say? His granddaughters have one important job. Nossa, gente, você vê o desconforto das crianças. É muito
Nojento. Ele é muito nojento, gente. Nossa, eu ia falar um negócio até fugiu da minha mente, gente. Porque eu vi aqui que alguém falou assim que a esquerda pequeno burguesa não cai em cima dele, né? Ao contrário, né? A esquerda pequeno burguesa, além de não cair em cima dele, achou o máximo ele ser eleito, né? Ele achou o máximo o esquerdista aí, filha da... O pedófilo. Pedófilo nojento. Nossa, e ele põe a mão, né? Ele pergunta a idade das crianças e aí ele vem e bota a mão por baixo para pegar no peito das criancinhas. A cara das crianças entrega tudo. Desconforto. Exatamente. Exatamente aqui o LC29 colocando essas imagens do Biden é bem emblemática. Ele faz porque sente que pode, ninguém vai puni-lo. Tá todo mundo vendo. É uma compilação de 2 minutos de fotinhos, de coisinhas rápidas. Quer dizer, o que todo mundo vê isso, cara. Tinha que dar um cacete nesse homem, porque assim, eu acho que é assim, a nossa. Eu acho que é uma questão assim que a gente fala bastante aqui também, que é dos comitês de autodefesa, né? Esse pessoal, eles têm que apanhar, gente. Então, a gente está assim caminhando aqui para o final, e aí lembrar o quê? Que a liberdade da mulher, ela vai vir pela via da financeira, né? Da liberdade financeira e não da liberdade sexual, né? E os comitês de autodefesa, porque assim, não adianta a gente ficar aí achando que as instituições vão nos proteger ou as crianças, porque vocês estão vendo aí. Eu faço apologia à luta de classe, sim, né? Teve um idiota lá do meu trabalho que colocou no grupo assim: vocês ficam fomentando luta. É óbvio que que a gente fomenta a luta do trabalhador contra a burguesia, que é quem nos massacra o tempo todo, né? E é isso. A liberdade da mulher vai vir com a independência financeira, e aí ela vai poder não passar mais por teste de sofá, outro dia teve lá no congresso nosso aí o cara que chegou e meteu a mão por trás da mulher, por baixo do braço dela, pegando o peito, sabe? E ainda tem câmera lá, filme, e o pessoal falou, não, é um gesto carinhoso, caramba, sabe? Se eu não quero que bota a mão em mim, não é para botar. Só que, assim, as mulheres, na condição que a gente vive nos países subdesenvolvidos e atrasados, elas têm até receio de reclamar, de botar a boca no trombone, sabe? Então, a partir do momento que a mulher tiver a sua independência financeira, vai diminuir de forma muito importante esses abusos aí sexuais, né? Porque a mulher não vai precisar ela vai ter poder, né? Não vai precisar ficar se submetendo o tempo todo.